Vamos falar hoje um pouquinho sobre transistor e o multímetro, né? A medida do transistor, você tem duas formas de fazer o teste do transistor. Através da pecinha, no caso do Minipa, onde você insere o transistor e ele mede o HFE, tá? No caso desse mais simples, tem esse tipo aqui de encaixe, né? E eu vou passar a falar, eu vou fazer um vídeo falando desse multifunção, desse teste multifunção. Hoje ele se tornou imprescindível na bancada do técnico, né? É muito prático, muito eficiente. Ele é mais eficiente que o multímetro em muitos casos, né? Então eu vou usar ele hoje para adiantar algumas informações. Eu não vou usar o multímetro amarelo, eu vou usar só o Minipa, porque para ficar mais prático as nossos vídeos tutoriais, né? Então, o meu Cut-Cut, ele está com problema. Eu troquei a pilha e ele usa uma pilha só, então para algumas medidas ele não é bom. Ele é bom mesmo só para medida de tensão, tá? E ele não está fazendo sequer medida de resistência. Então eu não vou usá-lo, tá certo? Uma coisa que eu não posso esquecer de falar é sobre questão de unidades de medida. Eu deveria ter falado um pouco disso quando eu falei sobre resistência, né? A medida de resistência, ela se divide em algumas unidades que a gente chama de SI, que é o Sistema Internacional, né? O Sistema Internacional de Medidas, ele define valores pré-estabelecidos, né? Então a gente tem o unitário, o valor unitário, que é 200, 300, 10, 20, 30, 50, 55, 72, 71, 81. E temos as unidades que são múltiplos de 1000, né? 10 kg, 20 kg, 31 kg. E temos as unidades que são múltiplos de mega, 2 mega, 10 mega, 11 mega, 15 mega, 17 mega. E temos as unidades que são múltiplos de tera, né? 1 tera, 12 tera, 13 tera. Essas unidades, elas podem ser representadas pelas letras, né? No caso de quilo, a letra K. No caso de mega, a letra M. No LT Spice é mega com MEG, né? O mega é MEG. No caso do tera é T. E aí vai, o giga é G, né? Então é mega, giga e tera, né? Quilo, mega, giga e tera, nessa sequência. Ou você pode representar no formato científico, que é a potenciação de 10, que é 10 elevado a 3 para 1000 quilo, que é 1 quilo, 10 elevado a 6, que é giga, né? Então 1 giga é 1 milhão, 10 elevado a 9, que é 1 tera. Então, peraí, vamos ver aqui de novo, perdão. O quilo é 10 elevado a 3. O mega é 10 elevado a 6. O mega. O giga é 10 elevado a 9. O tera é 10 elevado a 12. Tá certo? Então, é sempre importante a gente ter isso em mente. Vamos pôr aqui, ó. Vamos começar aqui de cima. A unidade é 10 elevado a 0, que é 1. O quilo é 10 elevado a 3. Né? Então aqui é 1. Aqui é 1000. O quilo, mega, 10 elevado a 6, que é 1000. 1 milhão. O giga
10 elevado a 9, 1 bilhão. E o tera, 10 elevado a 12. Tem mais, mas nós vamos lidar só com isso aqui que tá de bom tamanho. 1 trilhão. Então essas são as unidades acima de 1, para valores maiores, né? Maiores que 1. A canetinha foi falhar logo agora. Maiores que 1. Para valores menor do que 1, entre 1 e 0, nós temos o mili, que é M minúsculo, né? Um Mzinho minúsculo, que é igual a 10 a menos 3. 0,001. O nano, que é 10 a menos 9, que é igual a 0,000001. O pico, opa, pera aí que eu pulei um aqui. Eu pulei um, faltou o micro. Antes do nano, entre o mili e o nano tem o micro, que é 10 a menos 6. Né? Aqui é 10 a menos 6, que é 0,000001. Eu pulei aqui do mili, eu fui para o nano. Mili, micro, nano, pico. O pico é 10 a menos 12. 0,00000000001. Esse é o pico. Tá certo? Então, é importante saber isso de cabeça, e só vai saber isso se você ficar praticando, né? Primeiro você faz uma tabelinha no papel, né? Escreve no papel os valores e as letrinhas. Faz isso uma vez, faz isso 2 vezes. Depois você começa a fazer mentalmente e praticando para guardar isso, porque é coisa que você usa o tempo todo. Não é de vez em quando, é o tempo todo. Tá certo? Então, só para a gente lembrar, eu esqueci de falar isso em resistores, então eu vou falar agora. Tá falado agora, tá certo? Eu vou usar aqui hoje 2 transistores, tá? Eu vou fazer um teste com 2 transistores. Esses transistores são do tipo BJT. São transistores de junção bipolar. Bipolar junction transistor. Tá. O BJT é o transistor mais utilizado. A gente tem vários tipos de transistores, né? A gente tem BJT, a gente tem o JFET, tem o MOSFET, tem o MESFET, tem o IGBT, além dos fotoacopladores, né, baseados em transistores, e temos do BJT o Darlington. Então hoje nós vamos ver especificamente o BJT. Eu não tenho um Darlington aqui, pelo menos eu acho que não. Eu tenho que ver no meu estoque.
mas nós vamos testar o BJT. Antes de testar o BJT, vamos fazer um teste. Antes de testar com o multímetro, vamos fazer aqui um levantamento desse transistor, algumas informações básicas dele. Eu poderia olhar no datasheet, mas eu escolhi usar o aparelhinho de multifunção, porque com ele eu já tenho o que eu preciso. Então vamos ver aqui. Esse aqui é o BC327. Ele é um PNP. Tá? Ele é um PNP. Eu vou falar um pouquinho sobre o PNP e NPN. Esse daqui... Ah, peraí que eu esqueci de anotar aqui. Ele tem um HFE 265. Ele tem a corrente de coletor 2.4 mA. Tem a tensão de base emissor igual a 580 mV. Vamos ver o de cá. Esse outro é o BC, eu já sei quais são, por isso que eu estou falando aqui. O multifunção não me fala qual que é. É o NPN. É um NPN. Ele tem HFE de 216. Tem uma corrente de emissor igual a 1.5 mA e a tensão base emissor de 649 milivolts. Então, ó, eu já tenho aqui eu usando a medida miliampere, milivolts. A eletrônica trabalha muito com valores de quilo e mili. Nós vamos ver muitos resistores de quilo-ohms, no máximo mega-ohms. É difícil usar um resistor acima de 1 mega-ohm. Mas vamos ver muito de quilo, 10 quilo, 1 quilo, 47 quilo-ohms, 560 quilo-ohms. E abaixo disso, né, até 25 ohms, 1 ohm, até miliohms a gente vai ver 250 miliohms, 330 miliohms. São valores que a gente vai ter muito uso. E aqui no caso dos transistores, a gente vê muito isso, a corrente de coletor nessa faixa de 2,4 mA. Engraçado que... Cadê o outro? Ah, tá aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele deu corrente de coletor, o outro ele deu corrente de emissor. Engraçado isso. Coletor. Então, assim, a gente vai ver muito isso, corrente de coletor de 2.4 mA, corrente de base de 2 microamperes, tensão de base 1 volt, na faixa ali de 1 volt, 2 volts, tensão de coletor 0,7, menos 0,7 volts, ou seja, 700 milivolts, igual a esse aqui, ó, que a tensão base emissor é 580 milivolts. E no outro caso é 640 milivolts. Então a gente vai muito trabalhar com esses valores, com essas grandezas, né? Com esses multiplicadores. Então é importante a gente decorar isso. Vamos continuar aqui.
é importante que a gente saiba o que é um PNP e um NPN. O transistor, ele se assemelha, ele não quer dizer que ele é, não, ele assemelha. Se a gente for olhar de uma forma para entender a sua composição, a gente tem que desenhar eles como se fosse dois diodos. Um de costa para o outro. Coletor, emissor e base. 1, 2, 3. Então ele se assemelha. Existem outras modelagens que a gente vai ver mais para frente do transistor. Como que o transistor é representado, matematicamente falando, tá? Mas para um teste, a gente olha ele como se fosse dois transistores, um de costa para o outro, no caso do PNP. No caso do NPN, a gente vê o transistor como se tivesse um de frente para o outro. Aqui é a numeração dos pinos desse transistor aqui. Isso muda de transistor para transistor, tá certo? Então, a gente precisa ter essas representações mentalmente. É outra coisa que a gente adquire lendo, pondo em prática, vendo vídeos. Então, assimilem, eu não vou dizer decorem, não. Assimilem, entendam que essa representação é para facilitar o teste do transistor, tá certo? Não quer dizer que ele seja dois diodos, não, mas ele se assemelha a dois diodos. A composição da camada deles, quando eles têm lá a pastilhazinha, vamos fingir que isso aqui é uma pastilha de silício, esse quadrado. Ela é dividida em três partes. Uma parte maior, que é o coletor, a parte do meio, que é menor, que é a base, e a outra parte mediana, que é o emissor, tá certo? E elas são dopadas, são carregadas de elementos para compor ou PNP ou NPN. Então vai ser aqui PNP ou NPN, tá certo? Então, a gente precisa assimilar isso. Isso não é decoreba, não. Isso é assimilação, é entendimento. Tá certo? Por isso que é muito fácil. É mais fácil entender do que decorar. Bem que tem gente que é melhor para decorar do que para entender. Ele lê um texto e decora aquele texto. Então, ele sempre repete aquele texto. Não desmerecendo quem é bom de decorar. Mas assimilar eu acho que é melhor. Porque a assimilação, ela está diretamente ligada à criatividade. Então, quando a gente assimila algo, facilita a criatividade da gente, porque a gente pode adaptar o que a gente assimilou. E nós vamos ver isso futuramente, tá certo? Então, vamos testar o primeiro transistor. Eu não sei qual que é qual mais, já misturei aqui. Vamos fazer o teste com o multímetro. Tá certo? Ele está de costa, tá bom? Então aqui, ó, para fazer o teste no Minipa, eu tenho essa pecinha que a gente coloca aqui no meio, né, bem no meio entre o com e o miliampere, ok? E a gente coloca o transistor. Ele pergunta aqui qual que é o NPN e qual que é o PNP, porque tem um NPN aqui e tem um PNP aqui. Então, pelo código, esse aqui é o BC337. Ele é o NPN. NPN. Eu coloco em HFE, na escala HFE, e ligo. Tem algo errado aqui. É a disposição dele. Tem que virar ele aqui.
ele não está medindo. Muito estranho. Ué. Engraçado que ele mediu no PNP. Ah, é porque essa pecinha tem polaridade para ligar. Eu pus ela de cabeça para baixo. Ela tem que ser posta com as letrinhas de cabeça para cima. Interessante, eu nunca tinha me atentado a isso porque eu raramente uso essa pecinha. Então precisa tomar esse cuidado, tá vendo? Quando for usar a pecinha que acopla o teste para transistor, verificar se ela tem polaridade. A minha aqui tem polaridade, tá? Então, ó, ele está dando uma média de 200, 198 HFE. A gente tinha medido ele como 216. Vamos pôr aqui 200 HFE. Então o multímetro já dá uma diferença. Vamos fazer o teste agora com o outro. Ele precisa que o coletor esteja ligado certo. Olhando com o chanfro, para mim, é coletor, base, emissor. Então aqui, ó, colocando o chanfro na minha direção. Ó, esse aqui já está dando um mau contato aqui. É mau contato. Aí, ó, 255. Ele tinha dado 260 no multiteste, tá? Tá bem próximo. De um teste para o outro, infelizmente, dessas variações. Eu confio mais nesse multiteste, nesse multifunção, teste multifunção, do que no multímetro. Porque o multímetro, ele faz uma certa adaptação aqui para funcionar como medidor de transistor. Já esse aqui, ele tem a estrutura e ele faz a injeção de sinais apropriadamente no transistor, tá ok? Então, para fazer teste, quando o multímetro tem teste de HFE, é dessa forma. Se ele não tiver o teste de HFE, nós vamos usar o teste de continuidade, tá certo? Então, no teste de continuidade, ó, a gente faz o seguinte. Esse aqui é o BC327. Então, ele é PNP. Ó, você coloca o positivo no coletor, o negativo na base. Olha lá, deu 639. É uma medida que é meio abstrata, mas é como se fosse a camada de depleção do diodo, né, coletor base. Nós vamos chamar de diodo coletor base. Já o diodo emissor base, olha lá, também deu na mesma faixa, 642. Com a prática, você já vai identificando as tensões de depressão de cada transistor. Isso é prática. Compra transistor, testa, anota num papel, faz uma tabelinha. Sempre quando você comprar um transistor novo, pega um bloquinho, compra um bloquinho e coloca lá, BC tal, BC 327. Qual que é o HFE dele? Qual que é a corrente de coletor? Qual que é a tensão base emissor? Qual que é a tensão base coletor? Né? A tensão é essa camada de depressão dele aqui, ó. Tá certo? É a camada de depressão. E ele conduz no sentido. Então, quando eu ligo a vermelha
no coletor, a preta na base, ele conduz. Isso para o PNP. Se eu inverto, ele não pode conduzir. Tá certo? A mesma coisa para o emissor e base. Se eu ligo o preto no emissor e o vermelho na base, ele não conduz. Agora, já o inverso, ele tem que conduzir. Se eu ligar a ponta de prova no coletor e a outra no emissor, não pode conduzir. Tá ok? Você pode fazer outros testes, você pode melhorar esses testes. É uma questão de experimento. Tá? Com o tempo você vai pegando prática e criando macetes. Vamos ver o transistor de cá. O transistor de cá é o BC337, ele é NPN. Então o positivo fica na base e o negativo no emissor. Olha lá, ó, deu uma camada de depressão de 722. Se eu medir aqui com o coletor, também deu uma camada de depressão de... Aqui dá um trabalhinho para segurar com o dedo. E os outros dois é prático. 715. Tá certo? Se você testar coletor e emissor, ele não pode conduzir. Nem de um jeito, nem do outro. Ok? Então, esse é o processo de teste do transistor BJT, dos transistores de junção bipolar, né, que tem essa composição aqui, ó. Tá certo? Eu não vou ver hoje nem o Darlington, nem os MOSFETs, porque eu não tenho aqui para fazer teste. Eu tenho um IGBT aqui no equipamento que eu vou tirar ele, vou tentar tirar para a gente usar ele como teste. Tá ok? Então, por hoje é só isso. Obrigado por estarem participando. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. O canal está crescendo. Cada dia mais gente. Nós já estamos aí, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, que é o 1º de maio de 2024, nós já estamos com mais de 300 participantes inscritos. Então, assim, para quem começou o canal há um mês, eu estou muito feliz com o resultado, porque o pessoal está interessado, o pessoal está querendo. E nas lives já está começando a ter participação ao vivo do pessoal. Isso é muito bom, porque com a participação ao vivo, o conteúdo fica mais rico, né? Eu posso trabalhar mais o conteúdo, eu posso responder perguntas, eu posso fazer mais experimentos conforme as sugestões. Então é importante a participação de vocês para que a gente cresça, para que as lives fiquem mais ricas. E nos comentários também dos vídeos de tutoriais como esse. Qualquer comentário que for feito será levado em consideração e discutido. Se eu concordar, eu vou ampliar. Se eu discordar, eu também vou ampliar o conteúdo e nós vamos discutir sobre isso. Por exemplo, o Leandro, que é um participante ativo no canal, ele questionou o fato de eu usar um tipo de caixa. E ele questionou com razão, porque a energia estática ela é uma coisa a se preocupar. Mas existe critério nisso, né? Nem todo componente é sensível à energia estática, né? A gente não pode ignorar a existência dela, mas nem todo componente é sensível. E qual o potencial dessa energia estática, né? Porque ela cria uma diferença de potencial entre a caixa, que fica carregada eletricamente, e o corpo humano. Então, na hora que você vai pegar o componente, há uma descarga estática. Então, é importante ter essa preocupação. Mas será que a carga estática acumulada nessa caixa é tão grande ao ponto de danificar um componente? Alguns talvez sim, né? Isso acontece muito com os MOSFETs mais sensíveis, com processadores, com decodificadores à base de CMOS, que são mais sensíveis, mas não todos. Por exemplo, a linha T-Mega e a T-Tine, ela tem todo um circuito de proteção para evitar danos. Ah, mas então eu vou relaxar. Não, não precisa relaxar. Pode ter mais cuidado. Eu, por exemplo, eu tenho as caixinhas próprias para componentes que são extremamente sensíveis, né? São caixinhas de acrílicos que não é acumuladora de energia estática. Tá certo? Elas são anti-estáticas. Então é isso aí. Obrigado por estarem participando. Curtam, compartilhem
E comentem, não vou desistir desse mantra. Curtem, compartilhem, comentem.